esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, diz: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: Yehonan Shemou. Seu nome é João. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, se está em casa, se está aqui na nossa paróquia Terezinha, Santa Terezinha. Então hoje é o nosso jantar, o nosso Natal, né, para as pessoas carentes da nossa comunidade. O Evangelho é Lucas 1, 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Isabel é aquela prima de Nossa Senhora, parente, chamada também de Elizabeth, né? Ela era estéril e era velha, anciã já, né? Não, tira esse gato de dentro da caixa de som, que está fazendo barulho danado. Que não podia dar a luz, mas Nosso Senhor deu a graça para nascer o maior profeta do Antigo Testamento, chamado João Batista, que a primeira leitura fala sobre ele, o profeta Malaquias. No final dos tempos, Deus, o Senhor, vai enviar Elias. Jesus disse que João Batista é o Elias que deveria vir para preparar o caminho do Senhor, não é? E ele veio, preparou, chamando o povo para conversão, para penitência. Até amanhã, antes da missa, penitência. Aí chegar o Natal, vai ser uma grande festa, alegria, né? Pois bem, então a Isabel, chegou o tempo dela dar a luz, né? E ela deu à luz um filho, João Batista. Lembra que o marido dela não acreditou e ficou mudo, porque com Deus ninguém brinca. Se Deus manda uma coisa e não acredita, fica mudo. Tem que acreditar, não pode estar com conversa não. Imagine quem faz coisa contra Deus. Deus responde, né? Deu o microfone aí. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso. A notícia se espalhou, porque ela era estéril, era velha. Não podia ter filho, então a notícia se espalhou, né? Esse grilo aí, você vai falar com grilo, porque eu mesmo não falo não. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso. E o Senhor agiu com misericórdia. Embora ele é justo também, não é só misericórdia. Hoje tem uma tendência de dizer que Deus é só misericórdia. Não existe não, esse Deus só de misericórdia não existe não. Do jeito que ele é misericordioso, ele é justo. Porque senão a vida seria uma brincadeira. Eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Deus é misericordioso, vai levar para o céu. Para o céu mesmo não, você vai descer. Ele vai julgar.
Do jeito que é misericordioso, ele julga. Com Deus é assim, né? E todo mundo se alegrou com Isabel, ficou feliz com ela. Imagine, né? Uma pessoa que era estéril, não podia dar luz, já tinha uma certa idade, né? E então o menino nasceu, o pai mudo. No 8º dia, de acordo com a lei dos judeus, ainda hoje tem essa lei para eles. Quando o menino nasce, no 8º dia, ele vai ser circuncidado, que é cortar o pênis do menino. Não é o pênis todo não, senão fica capado. É só um pedaço. Porque aí não pode. Mas até hoje os judeus, eles seguem essa circuncisão. Entendeu? Muitos até não têm nem religião, mas é uma coisa, quase uma cultura para eles, né? E a menina, não tem circuncisão, mas a menina é oferecida no 14º dia, está no livro do Levítico. Como era menino, é no 8º dia. No dia que há a circuncisão, eles dão o nome, é tipo um batizado, eles não têm batizado como nós. Para nós católicos, a criança recebe o nome no dia do batizado, para eles é no dia da circuncisão. Aí foram circuncidar o menino, e na hora queria dar o nome do pai, Zacarias. Quem bota o nome do menino é o pai, não é a mãe não, naquela cultura era o pai. Tanto que o nome lá era assim, ó, fulano, filho de Beltrano. Aí no caso seria João, filho de Zacarias, sempre o nome do pai. Eu sou Fernando, meu pai é Hélio, então meu nome seria Fernando, filho de Hélio. Era assim que eles faziam, não tinha esse sobrenome que nós temos aqui não. Ainda hoje tem cultura assim, os ingleses muitas vezes. Johnson, Son é filho de John. Tem muito país que faz a mesma coisa ainda hoje. Pois bem, foram dar o nome para o menino e queriam dar o nome de Zacarias, que era o pai dele, né? A mãe diz, não, ele vai se chamar João. E todo mundo disse, mas não tem ninguém, não tem nenhum parente teu com esse nome. Geralmente ele botava o nome do menino do avô não, porque é menino, né? Do avô, do pai, né? Aí fizeram então os sinais para o pai estava mudo, não podia falar, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. O pai não podia falar. Aí pegou uma tabuinha, eles não escreviam em papel não, ou era em couro, ou tábua, ou então pedra. Não tinha papel. Ele pegou uma tabuinha lá, escreveu. Foi o que eu falei em hebraico. Yehonan Shemou, ou Shemou Yehonan. Shemou quer dizer seu nome, nome dele. Yehonan, João. Escreveu em hebraico, da direita para a esquerda, né? Era o que a Isabel tinha dito. Na hora, mas era ele quem devia falar. Como podia falar, ele escreveu. Não era a mãe, era o pai quem dava o nome. Na mesma hora, a boca do pai, se abriu. Ele começou a falar. Foi o que o anjo disse, tu vai ficar mudo até o menino nascer. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Aqui é bom a língua se soltar, porque tem gente que tem uma língua solta para falar o que não presta. Mas aqui não, aqui a língua se soltou para louvar a Deus. A nossa língua, meus irmãos e irmãs, é para louvar a Deus, para falar de Deus, e melhor, falar com Deus. Tem um santo aí que diz isso, melhor do que falar de Deus, é falar com Deus, né? Ou seja, rezar. Todos os vizinhos ficaram com medo. Essa história de medo tem na Bíblia toda. Maria teve medo quando o anjo apareceu. Zacarias teve medo quando o anjo apareceu. Quando esse menino vai nascer, eles têm medo, porque ele viu lá o homem que estava mudo falar. Quando Jesus também vai nascer, eles têm medo. O medo é uma paixão, uma emoção. Todo mundo sente medo. Jesus sentiu medo antes de morrer. Ele pediu para afastar o cálice, mas o importante não é sentir medo. É mesmo sentindo medo, não se deixar levar pelo medo. Não se envolver com o medo. Vencer o medo. Vence só? Não, vence com Deus. Pede a Deus. Estava vendo um programa cultural hoje de uma pessoa importante aí no país. Ele lutava contra a máfia desse país, né? Vou falar devagarzinho aqui, baixinho.
e estava sendo ameaçado de morte. É verdadeira essa história. E o repórter perguntou: tu não tem medo de morrer, não? E ele disse: medo todo mundo tem. Importante é não se deixar levar pelo medo, né? E continuou com o trabalho dele. Se morreu ou não, não sei. Eu só vi só esse pedaço. Então, ficaram com medo e a notícia se espalhou. Hoje tinha se espalhado na hora, né? Porque tem celular, internet, não sei o quê, o WhatsApp, aí na hora tira foto, o menino nasceu e tal, tabuinha, tá. Estava lá em, né, meu nome, Facebook, Instagram e tudo. Na época era falando, começaram a falar que o menino tinha nascido, que o pai dele tinha falado finalmente, né? Por toda a região da Judéia, região montanhosa. Jerusalém ficava no alto e eles moravam numa montanha lá. Todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? Esse menino, o que vai ser? Porque a mãe era estéril, o pai sacerdote perdeu a voz, agora voltou. E o nome Yehonan quer dizer agraciado, cheio da graça de Deus. E realmente ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Não tem ninguém, nem Moisés, nem Elias, ninguém é maior do que ele não. Porque ele anunciou o nascimento de Jesus. E ele mandou o povo se converter, né? Esse menino é abençoado. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E a mãe do Senhor também, né? Porque Maria foi levar Jesus para ele. Primeira leitura é do Malaquias, que eu falei. Malaquias 3 é importante. É o último profeta, o penúltimo. E o último é João Batista, do Antigo Testamento. Assim fala o Senhor Deus: eis que eu envio o meu anjo. Tem gente que não acredita no anjo. A Bíblia está cheia de anjos. Não acreditar. Ele há de preparar o caminho para mim. Esse anjo é João Batista. Ele que preparou o caminho do Senhor. E esse Malaquias nem conhecia João Batista e nem Jesus. Logo chegará o seu tempo o dominador. O dominador é Jesus. Então ele vai preparar o caminho para o dominador, para Deus, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Esse anjo da aliança tem vários significados, porque Deus fez uma aliança com Israel, as tábuas da lei, que eles romperam a aliança, pecaram e foram para o exílio. Mas teve um anjo lá, que acompanhou Israel na saída do Egito, né? Ei-lo que vem, o anjo, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Ninguém vai ser poderoso como ele não, como Miguel, que é muito poderoso. Quem poderá resistir quando ele aparecer? Ninguém. Quem como Deus? Ele é como o fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros, estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Essa linguagem para dizer que ele é poderoso. Esse anjo é muito poderoso, mas não só poderoso, ele tem o poder de purificar. Ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Esse anjo, ou mensageiro, a palavra anjo quer dizer mensageiro, no hebraico. E no grego também, angelos, né? Ele vai purificar. É o que João Batista fez. Ele não perdoa pecado, mas ele conclama ao arrependimento. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, o sacrifício de Judá e Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Aí aqui ele vai falar diretamente: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, é esse o anjo, antes que venha o dia do Senhor, o dia grande e terrível, antes que o Senhor volte, ou antes que o Senhor nasceu. E João Batista veio antes de Jesus nascer. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, conversão, e o coração dos filhos para seus pais, conversão, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Falei várias vezes aqui que na Bíblia tem bênção e maldição. Quem Deus abençoar, está abençoado para sempre. Quem Deus amaldiçoar, está amaldiçoado para sempre. Caim foi amaldiçoado, e Judas também. É só ler. Israel foi abençoado. Até hoje está aí o povo. Pois bem, vou concluir com essa história de bênção e maldição. Uma semana saiu aí um documento, né, falando em bênção ou bênçãos de casais irregulares ou pares homoafetivos.
Pois bem, essa bênção não pode ser dada não. Por quê? Porque na Bíblia não tem. Eu escrevi aí em alguns grupos, né? Aliás, em todos os grupos que eu participo eu coloquei, né? A Igreja Católica tem 3 fontes de revelação, que é o Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Essa bênção não tem nem na Sagrada Tradição, que é a tradição na igreja, nem no Sagrado Magistério, que é o ensino da igreja, e nem na Sagrada Escritura. Isso é um documento do Vaticano II chamado Constituição Dogmática Dei Verbum, parágrafos 168 a 177. E a mesma Constituição diz que o magistério, o pessoal que faz as leis, como essa lei, não pode ir contra a Sagrada Escritura. Então é fácil de entender. Se a igreja tem 3 fontes de revelação, se essas bênçãos não estão nas fontes de revelação, se o magistério, aqueles que fazem as leis, como essa que foi feita, não pode ser contra a Bíblia, então não pode abençoar. Deu para entender ou está difícil? Deu para entender? É muito simples. Se o magistério não pode ir contra a Bíblia, está no documento Dei Verbum. Leia lá, número 160. Agora o número dessa publicação, desse que eu estou dizendo, não, decorado não sei. É 168 a 177. Se o magistério não pode ir contra a Bíblia, e se a Bíblia não tem essa bênção, não pode fazer. A coisa é tão simples que eu fiquei até assim quando eu vi o documento. Como é que pode? Esse povo não sabe disso, o povo não estudou não. Mas eu estudei, né? Me mandaram para Roma estudar, então eu estou falando que eu estudei. Porque 12 anos eu fiz mestrado em ciências bíblicas, ou seja, exegese no bíblico. Fiz doutorado na Gregoriana e quando voltei fiz pós-doutorado na PUC do Rio, tudo em Bíblia. Então eu escrevi isso e botei nos grupos. Vou até botar de novo porque eu melhorei um pouco a coisa, né? Então essa bênção eu não vou dar. Por quê? Porque eu estou seguindo o que eu estou dizendo, né? Mas hoje é motivo de festa, para nos alegrar. Vocês estão com fome, eu também estou, então vamos terminar aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sempre seja louvada, Sua Mãe Maria Santíssima.